Ele tem uma história muito envolvente, quase de pobre a rico. Ele cresceu em uma família de classe média em Great Neck, Long Island, uma cidade rica. Sua família tinha, relativamente falando, menos dinheiro do que muitos outros ao seu redor. Portanto, desde cedo, ele sentiu uma certa fome de se tornar rico. Quando criança, isso o impressionou muito. A vida de luxo de seus avós teve um grande impacto nele. Ele viu o tipo de vida que o dinheiro pode proporcionar, mas em casa, viu um contraste agudo com as condições de vida de sua própria família. Nascido no verão de 1956, Cohen era o terceiro de 8 filhos. A família Cohen estava na parte baixa do espectro financeiro. Todos na família sentiam que Steve era especial. Sua mãe e seu irmão lembravam-se de como sua mãe cozinhava bife para o pequeno Steve e fazia cachorro quente para as outras crianças. Havia uma verdadeira sensação de que Steve era especial. Ele era realmente inteligente e iria ganhar muito dinheiro. E por isso era tratado de forma um pouco diferente. Desesperado por dinheiro e ainda no ensino médio, Steve Cohen descobriu uma maneira ardilosa de ganhar um dinheiro extra. Quando jovem, Cohen mostrou um talento incrível para jogar pôquer. Pois o que o pôquer realmente faz é ensinar como lidar com probabilidades e incertezas, o que é tão fundamental para a vida. O pôquer é uma maneira divertida e fácil de ensinar alguém a fazer isso. Tudo que tentamos fazer, como escolher um caminho ou decidir onde passar as férias, é lidar com incertezas e probabilidades. Cohen às vezes passava a noite toda jogando pôquer, frequentemente ganhando milhares de dólares por noite. Ele percebeu que havia maneiras mais fáceis de ganhar dinheiro do que em um emprego das 9 às 17 horas. Jogar pôquer às vezes lhe rendia mais dinheiro do que seu pai. Mesmo com o tempo gasto jogando pôquer, Cohen conseguiu manter boas notas, o que eventualmente o ajudou a ser aceito em Wharton. Sentindo-se socialmente rejeitado, Cohen recorre à única atividade que lhe traz alegria: jogar pôquer. Mas logo ele se sente insatisfeito com o dinheiro que ganha e quer tentar a sorte em um cassino maior, o mercado financeiro. Ainda na faculdade, Cohen aceitou um emprego na notória corretora Gruntal. Seu primeiro trabalho foi em uma pequena corretora que não era muito respeitada, chamada Gruntal & Company, localizada perto da verdadeira Wall Street, em Lower Manhattan. Era um lugar onde havia muitos desajustados. Não era um ambiente corporativo elegante. O que acontecia lá consistia principalmente em corretores ligando para investidores individuais e tentando convencê-los a investir em diferentes ações. Steve foi contratado por um amigo da família, que também era de Great Neck, e havia iniciado uma mesa de arbitragem de opções na Gruntal. Novo no trabalho, Cohen já estava confiante em suas habilidades como trader, fazendo previsões audaciosas sobre ações. Ele trabalhava para Ron Weiser, que se especializava em arbitragem de opções. O matemático Weiser desconfiava de que qualquer um pudesse fazer previsões sobre preços de ações, mas decidiu dar a Cohen um pouco de dinheiro para fazer sua primeira negociação. Para sua surpresa, Cohen ganhou $8.000 em menos de 24 horas. As pessoas costumavam descrevê-lo como um leitor de fita, o que é uma coisa um pouco estranha. Basicamente, antes que todo o mecanismo de negociação fosse eletrônico, havia uma fita física, e você podia sentar e observar as ordens entrando e saindo do mercado. Segundo pessoas que trabalharam com ele era muito bom nisso. Conseguia escanear o mercado, olhar todas as notícias e informações disponíveis sobre uma ação específica e, em seguida, ficar na frente de suas telas e ganhar muito dinheiro negociando, quase como o que chamamos de day trading hoje. Havia um certo talento natural e intuição. E era óbvio para Weiser que Cohen era o trader mais talentoso que ele já havia visto. Durante a metade da década de 1980, o mercado de ações americano era dominado por fusões e aquisições. Cohen ganhava $10 milhões por ano, construindo posições em torno de eventos como aquisições e IPOs. O Dow caiu mais de 22%, quase o dobro da taxa da Segunda-feira Negra, que sinalizou o início da queda de 1929. Mas essa queda de 1987 não foi apenas uma experiência americana. Os mercados de ações do mundo todo caíram mais rápido do que um paraquedista sem paraquedas.
Quando Reagan assumiu a presidência, a economia americana viu um dos maiores crescimentos em décadas. A indústria financeira estava prosperando, atraindo centenas de milhares de jovens para participar do mercado. Steve Cohen cresceu pobre, mas, após anos de esforço, tornou-se o trader principal em uma corretora chamada Gruntal. Durante esse mercado em alta, Steve Cohen estava obtendo mais lucros do que qualquer um, mas pouco sabia ele que uma bomba financeira estava prestes a explodir. O crescimento econômico desacelerou, enquanto a inflação ainda estava alta. O dólar forte estava pressionando as exportações e as avaliações das ações haviam subido a níveis excessivos, com os índices preço-lucro acima de 20. As estimativas futuras de lucros eram mais baixas, mas as ações não eram afetadas. Todas essas condições criaram uma tempestade perfeita. A queda do mercado de ações na Segunda-feira Negra de outubro de 1987 viu os mercados americanos cair 20% em um único dia. A Gruntal, junto com muitas outras corretoras, foi praticamente levada à falência. O grupo de Cohen perdeu quase metade de seu capital e todos os seus 7 traders foram quase aniquilados por perdas. Vemos aumentos como esse o tempo todo. É verdade que alguns traders podem ter habilidades para prever uma ação, mas, de vez em quando, o mercado pode mudar fundamentalmente, e quando isso acontece, você perde tudo. A really great trader, what he does is he smells the fear. And what he does is he organizes himself to be able to take advantage of others' fears. Okay? And ultimately what happens there is he's disciplined. He's not acting from statistical analysis. He sees that as something, but what he's developed is an intuition of being able to see the supply and demand, and he knows the blood there and he knows where they're trapped. That's state of mind management. À medida que o caos continuava ao seu redor, ele permaneceu no jogo, negociando ativamente para recuperar as perdas. Ele sobreviveu à queda, mas ficou cansado da Gruntal. Queria abrir sua própria empresa. Em 1993, Cohen fundou a SAC com cerca de 23 milhões em capital e 9 funcionários. Ele colocou cerca de 10 milhões de seu próprio dinheiro, e seus traders e amigos investidores colocaram o resto. Embora a estratégia de negociação de Cohen seja difícil de emular, existem alguns princípios essenciais que ele sempre segue. Aprendendo as lições do poker, Cohen acreditava que investir é tudo sobre assumir riscos inteligentes. E ele era muito bom em gerenciar riscos. Ele não se apegava emocionalmente às suas negociações. Era muito bom em cortar as perdas e vender algo se começasse a ir contra ele. Ele evitava as situações em que muitas pessoas acabariam perdendo cada vez mais dinheiro porque não queriam reconhecer que cometeram um erro. Segundo todos que trabalharam com ele na época, ele era muito bom em ser desapegado e em analisar o risco de uma forma muito fria e desapegada. Ele começou a ganhar muito dinheiro rapidamente. Em 3 anos, a SAC havia quadruplicado de tamanho para quase 100 milhões de dólares. Cohen começou a comprar mansões e obras de arte caras. Ele estava no auge do sucesso, mas não conseguia ver que uma crise estava se aproximando. As décadas de 1990 e 2000 viram o maior crescimento de fundos hedge, mas em 2012 havia mais fundos hedge do que empresas públicas. No topo do reino dos fundos hedge estava a SAC, uma das empresas mais lucrativas já existentes. Nascido e criado em uma família de classe média, Steve Cohen construiu a SAC do zero, ganhando milhões no processo. O sucesso da SAC atraiu admiração e inveja de Wall Street e também de pessoas que Cohen não esperava. Todos os que trabalham em qualquer fundo hedge envolvido em negociações de curto prazo, o que significa que todos os dias estão comprando e vendendo ações, querem uma vantagem. Essa é uma expressão comum na indústria. Eles querem vantagem e existe a vantagem branca, que é um tanto inútil para seus propósitos. Há a zona cinza e depois a vantagem negra, que é claramente informação privilegiada. Desde a chegada da internet,
As informações se tornaram amplamente acessíveis, tornando mais difícil superar o mercado. Agora, a grande maioria dos acadêmicos acredita que é impossível superar o mercado. Aqueles que parecem se sair bem são apenas sortudos. Em outras palavras, o mercado é altamente eficiente. Prices basically reflect all available information, so that in a strict view of the theory, it would say it's basically impossible to beat the market. You're always paying a fair price, basically. Um gestor de fundo hedge, Raj Rajaratnam, percebeu isso também. A única maneira de vencer o mercado é trapaceando. Prosecutors want the toughest punishment possible for this man, the convicted founder of the Galleon hedge fund, Raj Rajaratnam. Em 2010, o bilionário gestor de fundos hedge Raj Rajaratnam foi condenado a 15 anos de prisão por negociação de informações privilegiadas. Mas logo os promotores perceberam que ele era apenas um peixe pequeno e que havia tubarões maiores para pegar. Em 2008, a SEC administrava 14 bilhões em ações, recuperando-se da recessão imobiliária e crescendo mais rápido do que antes. Naquele ano, o gestor de portfólio da SAC, Matthew Martoma, começou a acumular grandes posições em duas empresas farmacêuticas, Elan e WTH, que estavam desenvolvendo ensaios clínicos promissores para Alzheimer. Havia vários analistas e traders que se mostravam muito pessimistas em relação a Elan e a WTH, e não conseguiam entender por que Martoma e Cohen estavam acumulando essas posições substanciais e não protegidas. Cohen diria: "Bem, Martoma sabe muito sobre isso." Aconteceu que a informação de Martoma veio de uma fonte especial, Dr. Sidney Gilman, que estava afiliado a uma das empresas. As duas empresas farmacêuticas estavam programadas para anunciar os resultados finais dos ensaios no dia 28 de julho de 2008, em Chicago. Mas, por meio do Dr. Gilman, Martoma sabia que o ensaio seria decepcionante. A SEC começou a desfazer suas grandes posições na Elan e na WTH, e, de fato, acabou vendendo a descoberto essas duas ações para fazer uma aposta contra elas. O preço das ações despencou. Enquanto isso, Cohen ganhou 276 milhões apostando contra as duas empresas. Enquanto desfrutava desse lucro incrível, Steve Cohen não percebeu que isso era o começo de sua queda. Martoma foi condenado em 2014, pelo que os promotores federais alegaram ser a conspiração de negociação de informações privilegiadas mais lucrativa da história. Ao mesmo tempo, a SEC apresentou acusações contra vários outros funcionários da SAC. Em pouco tempo, Cohen foi acusado pela SEC por sua falha em supervisionar seus funcionários. Cohen resolveu seu caso civil com os reguladores em janeiro de 2016 e foi proibido de administrar dinheiro externo até 2018. Felizmente para Cohen, com a ajuda de sua equipe de advogados de prestígio, ele conseguiu evitar qualquer acusação criminal. Essa foi uma forte pancada, mas Cohen se recusa a desistir. Agora, ele deve procurar uma nova vantagem, uma que lhe permita continuar a obter grandes lucros. Em 2014, a SEC fechou sua porta e converteu a SAC em um escritório familiar. And so the ability to have your own family office controlling your investments, controlling your cash flow without every other big firm knowing about it is very important. And I think that's a lot of the reason you're seeing more and more of them start up. A maior parte do retorno vem do investimento na Melvin Capital, que teve um retorno de 47% em 2020. Sem a vantagem negra, habilitada por negociações com informações privilegiadas, a Point 72 não conseguiu obter grandes retornos como a SAC costumava. Sua única esperança é alocar seu dinheiro para outros fundos hedge que possam possuir a vantagem negra. Conhecido por suas apostas audaciosas e retornos impressionantes, Gabe Plotkin era um gerente de portfólio superstar na SASE. With Mr. Plotkin, it seems like really strong stock picking. He's had experience managing money for a long period of time. He was at SAC and then Point 72 since 2006. Gabe Plotkin tem consistentemente superado o mercado nos últimos anos, reminiscentes de Steve Cohen. Mas nem Cohen nem Plotkin poderiam antecipar que um grupo de traders amadores do Reddit os levaria ao chão. Os
fundos hedge estão arrecadando bilhões para seus investidores ricos. Na vanguarda desse crescimento estava Steve Cohen, que transformou uma pequena empresa em um império de 50 bilhões, quase dobrando todos os anos. Descobriu-se que seu segredo era a negociação de informações privilegiadas. Após ser desmontado pelas autoridades, Steve Cohen é forçado a pensar em novas maneiras de ganhar dinheiro. A nova empresa que cofundou começou a ter altos retornos após alocar recursos em outros fundos hedge iniciados por seus alunos. A Point72 estava recuperando sua antiga glória, mas o novo sucesso de Cohen logo seria desafiado pelo grupo mais improvável de pessoas. Em 22 de janeiro de 2021, aproximadamente 140% das ações da GameStop estavam vendidas a descoberto. Com uma quantidade tão grande de ações sendo vendidas a descoberto, poderia desencadear um short squeeze. That the stock market will be brought down by the wild actions in stocks like GameStop. That's that retailer place game. You go in and you buy video games, you buy the hardware. This GameStop is really something we must talk about because it's been bid up higher and higher by enthusiastic traders. No final de janeiro de 2021, a Melvin Capital teve uma perda de 53% de seus investimentos. Agora lutando pela sobrevivência, Cohen se associou à Citadel, colocando 2,75 bilhões de dólares para resgatar a Melvin Capital. É seguro dizer que a Point72 perdeu sua vantagem. Nos últimos anos, Cohen expandiu seus investimentos em capital de risco e outras estratégias, tudo em busca de novas oportunidades. Mas, com os reguladores observando constantemente e o sentimento público negativo em relação aos fundos hedge, Cohen essencialmente se aposentou de seu papel ativo. Follow your passion. It's not all about money, right? The money comes from, success comes from being passionate about something and then doing it to the best of your ability, whatever it is.